Oi? Hoje falarei sobre democracia. Uma palavra bastante falada nos últimos dias no Brasil em razão das eleições que se aproximam. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveite, inscreva-se e assinale o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Nos últimos dias tem se falado muito em democracia. Todos os candidatos afirmam que defenderão a democracia se eleitos e que governarão em favor do povo. A Constituição Federal Brasileira afirma, no preâmbulo, que os representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, entre outros direitos, promulgou a Constituição da República Federativa do Brasil. No artigo 1º da mesma Constituição, o texto afirma que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Democracia. Palavra muito falada e pouco compreendida pela população. Qual o conceito de democracia? Democracia é, de acordo com os antigos gregos, em síntese, o governo do povo. Rousseau era cético em relação à possibilidade de um governo democrático. No contrato social, Rousseau assim se expressou: se houvesse um povo de deuses, esse povo se governaria democraticamente. E ele não está sozinho nesse pessimismo. Duverger assim se manifestou: nunca se viu e nunca se verá um povo governar-se por si mesmo. Para Kelsen, a democracia é sobretudo um caminho, o caminho para a liberdade. Para Abraham Lincoln, democracia era governo do povo para o povo pelo povo, governo que jamais perecerá sobre a face da terra. O jurista cearense Paulo Bonavides afirmava que democracia é um daqueles termos de ciência política que vem sendo objeto de tão frequentes abusos e distorções. Pensava ele que esse termo era o que mais sofria distorções e abusos em toda a ciência política. Nesse ponto, ele tinha razão. Pelo aspecto formal, a democracia pode ser dividida em 3 modalidades básicas: direta, indireta e semidireta. A direta, de acordo com os historiadores, foi vivenciada na Grécia Antiga, em especial em Atenas, onde o povo, reunido na Ágora, exercia direta e imediatamente o poder político. A democracia indireta, também chamada de representativa, é aquela exercida pelos representantes do povo. O povo escolhe, através do voto, os seus representantes, que tomarão as decisões políticas em nome do povo. A democracia semidireta é a modalidade em que se alteram as formas clássicas da democracia representativa para aproximá-la cada vez mais da democracia direta. É, nos dizeres de Paulo Bonavides, um meio-termo entre a democracia direta dos antigos e a democracia representativa tradicional dos modernos. O que prevalece atualmente no mundo ocidental é a democracia indireta. O poder é do povo, mas o governo é dos representantes, que governam em nome do povo. Pelo menos essa é a teoria da ciência política e que as constituições dos países democráticos adotaram em seus textos. No Brasil, vige a democracia indireta. O povo vota e elege os seus representantes, que recebem um mandato para elaborar leis e exercer o governo em nome do titular do poder, ou seja, do povo. Isso tudo que falei até o presente momento é o aspecto teórico do exercício do poder nas democracias. Na história, em especial nos últimos 500 anos, houve realmente um governo democrático, ou seja, um governo do povo, para o povo, pelo povo. Não conheço nenhum governo que mereça ser qualificado de democrático, que foi exercido do povo, para o povo e pelo povo, como preconizado por Abraham Lincoln. Prefiro me filiar ao pensamento do jurista francês Léon Duguit, que, no início do século XX, em sua obra Fundamentos do Direito, afirmava que Estado não deve conceber-se como uma coletividade personificada, investida num poder soberano que ordena, mas é fato que numa coletividade determinada há uma diferenciação tal, que o grupo dos mais fortes formula o direito, sanciona e fiscaliza os serviços públicos. Isto é, Estado. Essa palavra designa não aquela pretensa pessoa, coletiva e soberana que é um simples fantasma, mas os homens reais que de fato possuem a força. Se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Isso, além de compartilhar o conhecimento com mais pessoas, ajuda o canal a ganhar relevância para o algoritmo da plataforma. A simples menção no texto constitucional de um país da palavra democracia não o torna um Estado democrático.
De fato, não é o povo que influencia a formulação das leis, as tomadas de decisão dos governantes, mas sim, no dizer de Leon Duguid, os homens reais que de fato possuem a força. O uso da expressão Estado democrático mais parece uma estratégia retórica do que o retrato da realidade. O povo vive a ilusão da escolha dos seus representantes que, na realidade, não representam a população, mas sim os homens e mulheres que de fato possuem o poder. Essas pessoas podem ser representadas por grupos de interesse de diversas ordens de grandeza e de interesses próprios. Você, caro ouvinte, deve se lembrar de alguma lei que foi aprovada que foi contrária aos seus interesses, aos interesses de grande parte da população. Se os parlamentares e governantes fossem realmente representantes do povo, eles tomariam esse tipo de decisão? Exemplos recentes de atuação dos governantes e parlamentares contra o povo estão recentes da memória. Refiro-me às medidas abusivas tomadas contra a população no período de lockdown da pandemia. Muitos comerciantes foram à falência em razão das limitações impostas pelos governadores e prefeitos, com a anuência legal dos parlamentos municipais, estaduais e nacional. Pessoas foram detidas porque não podiam estar à beira-mar. Esses políticos, com essas medidas, representavam o interesse do povo? Para mim, não representavam. Parece que vivemos a ilusão do voto nos estados ditos democráticos. Qual a solução? Não sei, talvez você, meu amigo, possa apresentar uma solução para todos nós. Gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto. É possível uma forma de governo democrática de verdade? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Obrigado pela sua audiência. Inscreva-se e assinale o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Até logo!